nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo os nossos corações nesse dia especial. Que privilégio, como já foi dito, estarmos juntos, estarmos juntas. Que honra cantarmos louvores ao Deus do universo. Que bom podemos abençoar as nossas famílias, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Para quem não tem filhos como eu, abençoar os nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Que privilégio. Queridos, nesse período em que nós estamos atravessando, nós temos sido muito cuidadosos com as nossas questões físicas. Nós temos seguido os protocolos da saúde. Nós temos tomado nossas vacinas. Nós temos usado as nossas máscaras. Nós temos sido tão cuidadosos com a questão da aglomeração. Mas hoje de manhã eu gostaria de falar para você que está aqui e você, querido, que está nos ouvindo online, que tem algo que é tão importante quanto, mas nós não temos falado muito. Nós não temos falado muito nesses últimos anos sobre a importância das nossas conexões, dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, as nossas conexões, elas mexem com o nosso sistema imunológico. Os meus relacionamentos têm a ver com a minha saúde física também. Não só tem a ver com a minha vida emocional. A minha vida emocional está completamente linkada à minha saúde física. O que aconteceu durante esse tempo? Nós fizemos nossos cuidados, mas o isolamento social causou muitos danos. Porque muitos de nós não tínhamos relacionamentos profundos. Nossos relacionamentos eram baseados em eventos. Em irmos ao cinema, irmos aos shows, e irmos a atividades. Mas muitos de nós não tínhamos relacionamentos profundos. Muitos dos nossos casamentos terminaram não por causa da pandemia, é porque já tinha terminado há muito tempo, já não tinha relacionamento. Quando a pandemia chega e você tem que ficar com aquele cônjuge que você não conhece, houve a separação. Então a pandemia não é a causa de muitas das nossas tristezas. A pandemia, o que nós temos passado não é a causa. A pandemia só tem mostrado questões que nós já tínhamos. E Deus, pela sua graça e misericórdia, que não mandou a pandemia, tem usado esse período para trazer os nossos conteúdos, para trazer as nossas questões mal resolvidas durante tantos anos. Hoje de manhã, Deus me levou a falar sobre conexões, sobre relacionamentos. E não queria falar sobre essa palavra, mas eu vou ter que falar sobre ela. Nós temos em português a palavra saudade, que é uma palavra que não dá para nós traduzirmos em nenhuma língua, só tem em português, saudade. E eu me lembro, estudando inglês, que o mais perto que tem em inglês é sentir falta. Sentir falta é muito aquém de saudade, concorda? Mas os benditos têm uma palavra que nós não temos. Os americanos têm uma palavra que nós temos, que é bonding. E o mais perto dessa palavra é vincular-se. Aí eu me lembrei da palavra superbonder, que com certeza tem a ver com isso. Juntar, conectar. Melhorou, né? Missing bonding, superbonder, né? É algo forte. É a habilidade de nos relacionar num nível profundo, no coração, alma e espírito. A habilidade de podermos nos conectar de um jeito profundo, no coração, na alma e no espírito. E o texto que eu gostaria de partilhar com vocês, que me trouxe muito claro a esse ponto, é em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18, nós já ouvimos muito, mas normalmente nós ouvimos em cerimônias de casamento, e é muito maior, é muito mais amplo o que Deus disse. E eu vou ler em 3 versões diferentes, tá bom? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Na NVI fala assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só,
Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na Nova Almeida Atualizada, que é o nome da Bíblia, viu? Nova Almeida Atualizada, é o nome da Bíblia. Fala assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. E na mensagem fala assim: o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia para ele. Eu trabalho, uma das minhas áreas de recuperação é religiosidade. E eu sempre achei que esse texto foi dito depois da queda. Quando o homem caiu, aí ele percebeu que ele estava sozinho. Mas esse texto, esta palavra que Deus disse, foi antes do pecado. Foi antes do pecado. Deus disse, não é bom que ele esteja sozinho. Eu vou fazer alguém que o acompanhe do mesmo nível que ele. Porque lembra, Jesus Cristo vinha toda tarde tomar o café da tarde com ele. Deus vinha. Mas Deus disse que Adão precisava de alguém do nível dele, alguém como ele, para caminhar. E queridos, não tem a ver com casamento, que tem muitas pessoas casadas sozinhas. E tem muitas pessoas solteiras não sozinhas. Se você é casado e não é sozinho, glória a Deus, você está no lucro. Mas se você está sozinho, se você não é casado, não significa que você não possa ter essa pessoa. Querido e querida, quem é a pessoa com quem você compartilha nesse nível? Quem é a pessoa com quem você compartilha no nível de alma e espírito? Quando duas pessoas têm essa conexão, elas podem partilhar seus pensamentos, sonhos, sentimentos, sem medo de ser rejeitado. Sem medo de ser rejeitada. Para quem é que você pode compartilhar os seus sentimentos, as suas inadequações, os seus medos, as suas apreensões, a sua vulnerabilidade? Queridos, isso faz parte de uma saúde emocional. Isso faz parte de uma saúde física. Precisamos fazer tudo isso, mas como estamos cuidando na nossa vida emocional? Uma das coisas que eu amo nessa comunidade é que nós entendemos que a vida emocional faz parte da vida espiritual. Não são duas coisas separadas. Durante muito tempo, nós entendíamos que era separado, né? Tinha as coisas espirituais, as coisas emocionais e as coisas físicas. Hoje em dia entendemos que faz tudo parte da mesma espiritualidade. Quem é que você tem? Foi Deus quem disse que Adão estava sozinho se não tivesse alguém com quem ele compartilhasse. As pesquisas mostram que existe uma conexão entre saúde emocional, ter alguém com quem falarmos, e a nossa saúde física. A ciência tem provado isso, que eu não tenho como caminhar sozinho e estar bem fisicamente. Ermitões são pessoas totalmente vulneráveis. Ermitões, pessoas que não têm com quem falar, pessoas que não... Olha, às vezes estamos numa comunidade grande, mas não temos com quem falar, achamos que não tem com quem falar. Às vezes nos escondemos em meio à multidão. Na nossa comunidade nós temos nossos pequenos grupos. Nós temos os grupos de estudo da Palavra de Deus. Nós temos comunicação no casamento, nós temos o Celebrando a Recuperação. Nós temos o grupo dos jovens, os adolescentes. Nós não estamos tendo as crianças agora, mas elas também partilham. Porque nós entendemos que estar sozinho nos deixa vulneráveis a qualquer situação física. Aí, eu gostaria de partilhar com vocês, da onde vem essa questão? Da onde vem essa necessidade de conexão? Vem da criação do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está no nosso DNA a necessidade de conexão. Quando Ele nos criou, Ele fala, façamos o homem. E Ele nos fez à imagem e semelhança dEle. E preparando esse estudo, queridos, isso entrou tão forte no meu coração. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que existe Deus em você. Ter a imagem de um Deus é algo tão perplexo. Na época de Roma,
existia os homens que carregavam uma imagem para representar Roma. Eles tinham a imagem de Roma, então eles podiam fazer o que quisessem, porque eles tinham a imagem de Roma. A ideia de sermos criados com a imagem do Deus Criador é algo tão complexo. É algo tão complexo. Quando você vê o teu próximo, você está vendo Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. Dá para entender a profundidade disto? De que o outro carrega a imagem de Deus. O outro carrega a imagem de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. E Ele é um Deus triuno, está no nosso DNA. Uma outra questão com a conexão, que a alma não subsiste se não estiver conectada. Pega um bebê que nasceu, e simplesmente lhes troque as fraldas e lhes dê mamadeira. Esse bebê morre. A necessidade física está sendo cuidada, ele está sendo amamentado. As fraldas estão sendo trocadas, mas não tem conexão com o cuidador, com a mãe, seja lá com quem for. Ele morre. Há situações em que simplesmente num pós-operatório se coloca um animalzinho de estimação. Essa foi uma pesquisa feita por UCLA, ali na Califórnia, em que eles separaram pessoas do pós-operatório cardíaco em um grupo que era visitado por alguns animaizinhos de estimação. E outro grupo não era visitado, era cuidado, os enfermeiros vinham, os médicos vinham, mas não tinha nenhuma conexão. A maneira, o pós-operatório daqueles que tinham um animalzinho, tá? Não estou falando de família, era bem superior. Querido e querida, está no nosso DNA a necessidade de conexão. E não é a conexão do grupão. É bom estarmos aqui. Eu sempre penso aqui como a nossa sala de jantar. Que louvor é esse que Deus nos dá através da nossa equipe de louvor? Vamos aplaudir ao Senhor por causa deles. Queridos, que bênção, que bênção. Que bênção, os ensaios, o cuidado, né? A nossa comunidade cuida dos detalhes, não é? Então, aqui é a nossa sala de jantar, mas querido, onde é a tua cozinha da IBAB? Onde é que você toma aquele cafezinho, sabe, no copo? Onde que é? Qual é o teu grupo pequenininho? Você, querido e querida que está nos ouvindo remotamente, graças a Deus, você está longe, né? Nesse período, graças a Deus, pelo mundo remoto. Mas quando nós voltarmos, você vai voltar? Porque nada substitui o toque. Vai ter um dia que a gente poder abraçar gostoso. Por enquanto não podemos, mas vai ter o dia, porque nós precisamos. Então, com quem você conversa as tuas intimidades? Se você falar com Deus, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele já falou lá em Gênesis. Se você falar, não falo com Deus. Não, Ele disse que você está só. Então, a conexão é uma das mais básicas, fundamentais ideias do universo. Não é só você, não. Na biologia, é um óvulo, um espermatozoide que cria vida. É uma conexão. No mundo químico, é duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que faz a água, a conexão. Jesus falou na botânica que que o Pai era o centro, né? Está em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nós temos uma fruta que está linkada a um ramo, que está linkada a um caule, que está linkada à raiz. Toda a natureza, querido e querida, toda a natureza está conectada de alguma forma. Não é só nós que precisamos do outro. Toda a natureza está conectada. E aí, eu gostaria de falar, até ontem à noite, eu ia falar sobre 4 tipos de relacionamentos. 4 tipos de conexões que nós precisamos. Até ontem à noite eram 4. Essa madrugada, Deus me acordou e falou, não, Roseni, é uma conexão que vai em 3 outras áreas. É uma conexão. Não são 4 conexões, então eu mudei o esboço, né? Queridos, uma conexão
que é a conexão com o divino. E dela emanam 3 outras conexões. E a primeira conexão, eu queria que nós lêssemos juntos, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. A primeira conexão, a única conexão que existe, é a conexão, é o bonding com o divino, com Deus da criação. A primeira conexão, de onde todas emanam, é a conexão com Jesus de Nazaré. Ele fala assim, o escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O outro versículo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é palavra tornou-se carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O primeiro relacionamento é com a pessoa de Jesus Cristo. O primeiro relacionamento, de onde todos os outros emanam, é com a pessoa de Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, hoje nos falou pelo Filho. Houve um relacionamento, Ele mandou o Filho. O nosso relacionamento com Jesus, com o Verbo, de João 1,14, que ele se fez carne. Algumas semanas atrás nós comemoramos o Natal. E muitas vezes nós esquecemos a razão do Natal, que é a encarnação de Deus. Deus sendo feito homem, Deus sendo expresso. Todos os outros relacionamentos é resultado desse relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, o Deus de Nazaré. O Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todos relacionamentos emanam da pessoa de Jesus de Nazaré, Deus da concretude. O Deus que manifesta a vida, o Deus da criação, o Deus que habita, que se faz presente, que tabernacula, né? Tabernáculo, que vive em nós. Queridos, dá para imaginar a beleza disto? Um Deus que sai do infinito, um Deus do cosmo, o Deus da criação, sendo manifesto em uma pessoa. Um relacionamento, essa conexão, que então vai a nós, através do Espírito Santo de Deus. O primeiro relacionamento é com a pessoa de Jesus de Nazaré. Quando fala que o Verbo, a palavra, se fez carne, o Logos se fez carne, habita entre nós. O primeiro relacionamento é com Jesus de Nazaré. Querido e querida, se você ainda não conhece essa pessoa, você online, que não conhece essa pessoa ainda, é uma pessoa, nos celebrando nossa música é poder, o poder superior, mas esse poder superior tem nome, chama Jesus de Nazaré. Conheça, fale conosco, entre em contato, conheça, se entregue a essa pessoa, tenha esse primeiro relacionamento. E queridos, tem um tempo e tem um agora. Existe um momento, né? Nós não temos feito altar call, aqui em português chama apelo, né? É feio isso, né? Apelo, não. Um lugar onde você pode se manifestar, nós não temos feito, mas você pode fazer. O primeiro relacionamento é com a pessoa de Jesus de Nazaré. Desse relacionamento, queridos, existe um outro relacionamento, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E enquanto vocês acham, eu quero contar uma historinha. Durante esse período da pandemia, nós temos feito atendimentos em muitos lugares, nós da IBAB. Tem pessoas de muito lugar que quer, da IBAB, quer estar passando por problemas. E eu atendi uma pessoa de fora do Brasil, e ela falou assim, sabe o que foi? É que eu conheço a palavra de Deus, eu fui discipulada, mas eu tenho uma crítica. É que na igreja eu conheci muito de Deus, mas eu não conheci muito de mim mesmo. Fala-se muito de Deus, mas se fala pouco da gente. E eu falei, né, sabe que é verdade? Pensei comigo, é verdade, né? Fala muito de Deus e pouco da gente mesmo. Aí as semanas passaram e eu entendi que não é verdade.
que quando eu conheço a Deus, eu naturalmente, paulatinamente, vou conhecendo a mim mesmo. O versículo que vocês acharam aí, em João, fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu vou conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo, eu vou me conhecendo. Eu vou conhecendo as minhas vulnerabilidades, eu vou conhecendo os meus limites, eu vou conhecendo os meus traumas, eu entro em contato comigo mesmo. E aí eu falo uma coisa muito perigosa, mas eu vou me arriscar a dizer. Eu agradeço a Deus pelos psicólogos, pelos psicanalistas, eu agradeço a Deus, inclusive sou uma delas. Porém, para que você se conheça, você não necessariamente precisa de psicólogo, psicanalista e terapeuta. Pronto, falei. Queridos, é útil, é bom, não estou dizendo que você não precisa, porém, conforme nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos nos conhecendo. Não tem como conhecer a Deus e achar que eu sou esse super-homem, essa super-mulher. Não tem como conhecer a Deus e achar que eu sei tudo, que todo mundo tem que fazer o que eu quero. Não tem como conhecer a Deus e ser arrogante. Não tem como. Quanto mais eu conheço, quanto mais a luz do nosso Senhor Jesus Cristo vai brilhando em mim, mais eu vejo as minhas áreas de recuperação, mais eu vejo as minhas fragilidades, mais eu me percebo. Conhecer a Deus através de Jesus implica em eu me conhecer. E aí, queridos, eu pensei naquela palavra daquela senhora, e eu falei, então ela não estava conhecendo a Deus na igreja dela. O discipulado dela não era com a pessoa de Jesus Cristo, era com alguma coisa lá na espiritosfera. Era um negócio lá, mas não era Jesus de Nazaré. Concordam? A gente vem para a igreja, a gente ouve um dos homens que eu grandemente respeito. E é uma bênção ouvirmos, não é? Mas, se nós ouvirmos este servo de Deus que está aqui domingo a domingo, e se nós não estamos percebendo as nossas falhas, nós não estamos conhecendo a Deus. Nós podemos ler livros teológicos, nós podemos fazer tantas coisas na área da teologia, mas se nós não estivermos de fato conhecendo Jesus de Nazaré, nós não estamos nos conhecendo. E eu não preciso de algo fora, pode ser útil, mas conhecer a Deus implica em um estar me conhecendo, amém? Queridos, o libertar implica naturalmente em relacionamento com nós mesmos. A luz do nosso Senhor Jesus Cristo vai nos expondo a nós mesmos. O verbo divino, o Logos, vai fornecendo vocabulário para irmos nomeando. As pessoas acham que foi Freud que falou a cura pela palavra, não é? Pela primeira vez. É a base freudiana, que é a cura pela palavra. Eu vou nomeando e eu vou me implicando com as minhas questões. E nós sempre achamos que foi Freud que falou isso primeiro, mas não foi, não. Quem falou isso primeiro foi Tiago, capítulo 5, versículo 17. Quando eu confesso a Deus, eu sou perdoada. Mas quando eu tenho conexão para falar com outro, eu sou curada. É muito claro. Quando eu dou o nome, e Jesus é o verbo, Jesus é aquele da palavra, e eu vou nomeando, e eu vou tendo vocabulário para nomear as minhas questões. Tiago, capítulo 5, versículo 17. E aí, eu queria falei do relacionamento com Deus Pai. Aí, estou falando agora do relacionamento comigo mesmo, não é mesmo? Quando eu o conheço, eu vou me conhecendo. Aí eu queria falar sobre a outra parte, que é o relacionamento com o próximo. O relacionamento com Deus implica no relacionamento de mim para comigo mesmo, que implica no relacionamento com o próximo. E o versículo que eu gostaria de partilhar com vocês para basear esse ponto está em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Primeira carta que João escreveu no capítulo 4, no versículo 20. Eu vou ler bem devagarzinho, porque é um versículo tão pesado, queridos. É um versículo que cada vez que eu leio, me nocauteia, sabe? Eu fico assim, tonta. Tá? Eu vou ler bem devagarzinho. Fala assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus,
Mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É forte, não é? O relacionamento com Deus me leva ao conhecimento de mim mesmo e também leva a um amor ao próximo. Leva a um amor ao próximo. E eu queria separar muito bem o amor e o gostar. Eu sempre achei, eu trabalho com a questão da codependência, então eu sempre achei que amar era sempre estar junto, chamar para o meu aniversário e fazer coisas juntos. Não, isso é gostar, é algo que é questão de pele, é questão de rola e não rola. Mas o que o texto está falando aqui é amar, querer o bem da pessoa. Mesmo que eu não tenha intimidade social com essa pessoa, querer o bem da pessoa. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. A palavra de Deus diz que se eu olho para uma pessoa e eu não vejo a imagem de Deus nela, eu não conheço a Deus, eu não amo a Deus. Isso é muito forte. Se eu caminho com uma pessoa, e se quando eu olho para ela, eu não vejo a imagem de Deus nela, eu não amo a Deus. O relacionamento com Deus me leva a um relacionamento comigo mesmo e leva a um relacionamento com a outra pessoa. Mesmo que não tenha intimidade de eu querer convidá-la para o meu aniversário, eu preciso ver Deus nela, eu preciso tratá-la com respeito. Eu preciso tratá-la com respeito, porque se eu não o fizer, eu estou atestando que eu não amo a Deus. Isso é sério, gente. Vocês conseguem perceber como é sério isto? Isso significa que a outra pessoa pode ter preferências diferentes à minha. Isso significa que essa pessoa pode pensar diferente que eu. Podemos não concordar, mas o meu papel é amar essa pessoa. Amados e amadas, queridos e queridas, amigos e amigas, as eleições estão vindo. É um ano difícil. Nós vamos conseguir amar de fato o nosso irmão que pensa diferente? Nós vamos conseguir amar de fato a nossa família que tem preferências políticas diferentes? Isso vai caracterizar o teu amor para com Deus. É o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. O que caracteriza o meu amor para com Deus é respeitar a opinião do outro. Priscila Jacob falou no Celebrando na quarta-feira passada, e ela falou sobre a polarização. E ela falou quão arrogante é eu não escutar o que o outro tem para dizer. Quão arrogante é achar que a minha opinião é a melhor do que a do outro. Quão arrogante é achar que todos precisam pensar como eu penso, ter o mesmo partido político que eu tenho, ter o mesmo time que eu tenho, ter as mesmas opções que eu tenho. Isto não é amar o próximo. O amor a Deus implica no amar o outro e deixar o outro escolher o que ele precisar. Jesus de Nazaré, ele nunca foi uma pessoa que pregou certas diferenças. Inclusive, na equipe ministerial dele, no grupo gestor dele, tinha umas pessoas que tinham opiniões tão diferentes. Tinham pessoas com opiniões tão diferentes. Um deles, Judas, o traiu porque falou, não, esse cara não curte a gente, não. Esse cara, imagina Roma acabando com nós. Ele não é o defensor dos oprimidos? Por que ele não faz nada com Roma? Por que ele não entra? Por que ele não faz isto? Aí Jesus entra, né, na entrada triunfal, e Judas falou, agora Jesus vai fazer um negócio, né? Vai acabar com Roma, está acabando com a gente. Jesus não faz nada. Aí Judas fala, não é o Messias mesmo. Se Jesus, com toda essa entrada triunfal, com todo o poder que o pessoal deu, ele não fez nada. Não, ele não é o Messias. Esse era Judas. Aí tinha o querido Mateus, que trabalhava para Roma. Olha que bênção. Na mesma equipe. Um trabalhava para o governo, outro era contra, e Jesus os tinha na sua equipe, grupo gestor. Amém? Entenderam? Eu fui nocauteada com isto, porque Jesus de Nazaré não era um Deus que dizia, é de um jeito, tem que ter esse partido, tem que ter aquele. E queridos, a Ibabe é assim, viu?
Nós recebemos todas as pessoas, porque a IBAB é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem diferenciais. A igreja de Cristo tem diferenciais. Não estou mais perto ou mais longe de Deus se faço parte de uma comunidade X, se tenho uma escolha X política ou se meu presidente de preferência é X. Não tem. A Bíblia fala amar o irmão. Amém, queridos? Amar o irmão, não indiferente do ponto de vista dele. Relacionamento com Deus, que me leva a um conhecimento comigo mesmo, que me leva a um respeito para com o outro. E eu quero falar da última, queridos. A última é algo que eu não queria falar a princípio, mas eu fui interpelada a falar. E é um versículo muito conhecido. João 3,16. Fica tudo em João, né? Que nós conhecemos. Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu ouvi uma serva de Deus, o nome dela é Renee Agast, e ela falou assim, quando os evangélicos, ela é do sul da África, ela falou que os evangélicos chegaram aqui, eles nos ensinaram, João 3,16, eles falaram, coloca o teu nominho, porque Deus amou a Renê de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E para mim também, eu sou resultado do evangelismo dos norte-americanos, graças a Deus por eles, também falaram comigo, Roseni, coloca o teu nominho, porque Deus amou a Roseni de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e assim por diante. Aí, queridos, a surpresa que eu tive quando eu li, é que a palavra ali é cosmos. Deus amou o mundo, claro que eu também, mas Deus amou a natureza de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu não tinha entendido que quando Deus fala amou o mundo, era a natureza, era tudo. A última relação que eu queria partilhar com vocês hoje de manhã, relacionamento de Deus, emana para um relacionamento para comigo mesmo, para com o próximo e para com a natureza. Aí quando eu vi essa senhora, eu vim de um seminário muito conservador, eu falei assim, não deve ter base, não? Aí eu me lembrei de um outro versículo, eu queria que nós lêssemos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 22. É o último versículo que eu vou partilhar com os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 22. E esse versículo me fez entender que realmente há cosmos lá em João 3,16. Romanos, capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. A natureza geme até a vinda de Cristo. A natureza está gemendo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi pela natureza também, queridos e queridas, amigos e amigas. Um relacionamento com Deus naturalmente implica num relacionamento com a natureza. Coisa simples. A questão da água quando a gente está lavando o quintal. A questão do lixo quando a gente está no carro. Relacionamento com a natureza. Queridos, relacionamento com Deus, com Jesus de Nazaré, implica no relacionamento comigo mesmo. Implica no relacionamento com o outro. E implica no relacionamento com a natureza. E eu queria terminar dizendo o seguinte. Nosso relacionamento para com Deus é a expressão do nosso relacionamento para com a gente mesmo, para com o próximo, para com a natureza. O Deus que eu conheço é expresso no dia a dia, é expresso comigo mesmo, é expresso com o próximo, é expresso com a natureza. Onde eu estou no meu caminhar cristão, quanto eu conheço a Deus, é refletido no meu relacionamento comigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Que Ele seja digno de receber a honra e a glória. Sem conexão, nós morremos.
Sem conexão, nós morremos. E a parte prática que eu gostaria de deixar hoje, queridos, é: quem é o teu próximo? Qual é o pequeno grupo a qual você pertence? Nós temos. O pastor Robertas, ele cuida dos pequenos grupos na IBAB. Qual é o teu pequeno grupo? O Celebrando não é só para dependente químico, é para todos nós que estamos lidando com essas questões. Não caminhe sozinho. Nesse momento em que existe essa variante chegando, use sua máscara, cuide do isolamento social, tome a vacina, mas em nome de Jesus, tenha relacionamentos pessoais. Caminhe com alguém, não se contente apenas com o online. Quando voltarmos juntos, venha fisicamente, se você puder participar. Que ele seja honrado nessa linda manhã. Muito obrigada. Depois dessa reflexão e conexões, eu gostaria de relembrar com vocês algumas canções para guardarmos essa palavra no coração. Então eu te convido a cantar conosco. Depois dessa palavra de inspiração, que você tenha uma semana de conexões com o Senhor, consigo e com o próximo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Você conhece? Então cante comigo. O seu nome é Jesus Cristo. Lembre-se disso nessa semana. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. O nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. E aí eu me lembrei também dessa canção que diz assim, para nós lembrarmos da conexão com os nossos irmãos. E essa canção vai dizer: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Esse é o nosso compromisso. Viver o amor de Cristo. O grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. É bem verdade que nós estamos nesse momento de redobrar os cuidados e de tudo mais o que já foi dito. Mas eu te convido, mesmo sem poder tirar a máscara, a dar uma olhadinha aí para a sua direita, a sua esquerda. Você está vendo esse irmão, essa irmã? Nós somos corpo. E hoje nós somos inspirados a aprofundar as nossas conexões. Então, mesmo sem poder ter esses gestos de tirar, vira aí um pouquinho para o lado e diga para ele: eu preciso de ti. Diga então, vamos dizer um para os outros: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E para terminar, não tem como deixar de lembrar uma canção que o Baruch escreveu, que vai dizer sobre essa conexão bonita, aqui e lá fora, por onde formos, que seja uma semana de conexão para nós, porque nós vamos dizer assim, ó, olha só: quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada, quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Essa é a riqueza, não é? Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada, quer viver, tem esperança
cantar isso com a gente? Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Os amigos são nossa riqueza. Oh, os amigos são nossa riqueza. Que você tenha uma semana, como eu disse, de conexões. Conexões. Que você se cuide do próximo. E que possamos cada vez mais estarmos conectados com o Senhor, com o próximo. E assim vivermos o amor de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Redobre os seus cuidados. Não se esqueça de continuar com a sua máscara. Se possível, manter o distanciamento. E que a sua semana seja uma semana de bênção. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês são riquezas para a nossa vida. Os amigos são a nossa riqueza. Deus abençoe.